outro tema fundamental, resolução de questões. Como já foi tratado de forma bastante breve, nosso planejamento de estudo ele tem dois pilares essenciais, revisões e questões. E por que as questões elas são tão fundamentais para a gente? Por um motivo bastante óbvio. A prova do concurso são questões. É acertar questões que vai elevar a sua nota e permitir a sua aprovação. Em outras palavras, não adianta nada eu ter um profundo conhecimento sobre determinado tema se eu chegar na hora de fazer as questões e não conseguir acertar essas questões. E é por isso que a gente precisa de toda uma metodologia bastante estruturada para que a gente consiga transformar todo aquele estudo que a gente faz por meio das nossas leituras, das nossas técnicas de estudo, da nossa revisão, da nossa produção de resumo e colocar isso no papel em resultados práticos nas questões que a gente vai resolver. Então, primeiro, a gente vai definir a nossa fonte de estudo para questões. Tá? A gente vai trabalhar sempre, preferencialmente, com sites especializados em questões de concurso. Existem diversos no mercado. Qual que a gente mais recomenda? O que concursos? Tá? A gente não tem nenhum tipo de parceria com eles, a gente não tem nenhum tipo de interesse comercial nessa indicação do que concursos. A gente vai indicar o que concursos por um único motivo. Ele é o que possui o maior espectro de questões para vocês trabalharem. Tá? Então ele possui a maior gama de questões disponíveis para a gente poder treinar. E é por isso que ele é o mais recomendado pela gente. Isso não impede que, se você tiver preferência por algum outro site, você possa utilizar. Tá? Muitos alunos gostam do TEC Concursos, por exemplo, porque o TEC Concursos ele possui respostas dadas para os professores para todas as questões que ele disponibiliza. No que concursos, isso está disponível para algumas questões. Para outras questões, você tem apenas os comentários dos alunos que também utilizam aquele serviço. Tá? Mas a gente ainda prefere o que concursos pela quantidade e pela variedade de questões que ele tem disponível. Outros alunos preferem o TEC em função dessa vantagem que o TEC tem. E existem outros sites que trabalham nesse mesmo sentido, têm qualidade, possuem algumas vantagens e algumas desvantagens, como esses dois que a gente citou. Tá? Então, avalie as opções que tem no mercado e decida qual vai ser a mais interessante para você. Mas, professor, eu tenho um livro de questões, eu posso utilizar o meu livro de questões? Por que a gente usa o site? Tá? A gente utiliza o site, primeiro, porque eles têm uma gama de recursos infinitas que os livros não têm. Tá? Os sites têm comentários do professor, os sites têm a opção de filtragem das questões, o que é algo muito interessante para a gente. E os sites eles estão sempre sendo atualizados. Tá? A gente teve um concurso essa semana, a prova foi divulgada, provavelmente no mês seguinte essa prova já vai estar inserida no banco de dados do site e já vai estar disponível para você. O livro ele é mais limitado, tá? Ele possui uma quantidade limitada de questões, ele não vai ser atualizado conforme formos tendo novos concursos, ele vai ter menos opções de comentários de participantes, de comentários de professores, então ele é mais limitado. Agora, se você tem um livro e já está disponível para você, você pode utilizar. Tá? Utilize até que você finalize ali o estudo com aquele livro e depois a gente recomendaria que você retornasse ali para trabalhar por meio dos sites em função de todas as facilidades que eles colocam à nossa disposição. Uma das funcionalidades que os sites de questões oferecem para a gente, que é fundamental para a gente poder desenvolver o nosso trabalho com qualidade, é a possibilidade da gente filtrar questões. E como é que a gente vai trabalhar em cima disso? A gente vai trabalhar com o que a gente chama de sistema de camadas. A gente vai primeiro realizar um sistema mais específico, mais filtrado, mais próximo possível do concurso que a gente vai realizar e aos poucos a gente vai ampliando o leque, vai passando para as camadas superiores dentro das possibilidades de questões que a gente tem disponível. Exemplificando, concurso de agente da Polícia Federal, tradicionalmente banca SESP e SEBRASP. Vou fazer todas as questões SESP e SEBRASP de concurso de agente da Polícia Federal. Finalizando todas essas questões, vou passar para a camada de cima, ou seja, eu mantenho a banca, SESP e SEBRASP, e vou fazer questões da área policial, SESP e SEBRASP. Já finalizei de agente de Polícia Federal, vou para a área policial de forma genérica. Finalizei agente de Polícia Federal, finalizei a área policial, eu vou manter SESP e SEBRASP e vou para áreas congêneres, tá? Para cargos que tenham mais ou menos o mesmo nível de profundidade. Nos casos de concursos para agentes da autoridade policial, escrivães, agentes, inspetores, investigadores, oficiais de cartório, enfim, como a gente sabe, a nomenclatura varia muito, o que seriam as áreas congêneres? Analistas de tribunal, defensoria, Ministério Público, oficiais de justiça. Tá?
Esses concursos vão ter mais ou menos o mesmo nível de dificuldade que a gente vai ter nos nossos concursos. Então, se a gente finalizar o nosso cargo meta específico, finalizou a área policial, partimos para as áreas congêneres, sempre mantendo a mesma banca. Contexto e estudo de sistema por camadas, só uma última observação. A gente pode fazer ali, como dito, estudos para áreas congêneres. Mantemos a mesma banca, finalizamos nosso cargo específico, finalizamos a área policial, vamos para áreas congêneres. Mas é sempre importante a gente ter em mente que, apesar do nível de dificuldade desse concurso ser de certa forma similar, tá? A gente poder utilizar essas questões para trabalhar, esses concursos possuem suas especificidades. Muitas vezes um tema que para a gente não se exige grande profundidade, nesse concurso vai se exigir uma profundidade, um conhecimento maior e vice-versa. Muitas vezes um tema que para a gente é muito, que a gente precisa conhecer com mais profundidade, para eles vem de uma forma mais rasa. Então a gente, ao fazer essas questões, nós podemos utilizar como meio de estudo, como meio para a gente conhecer a banca que vai fazer a nossa prova, mas sempre tendo em mente que muitas vezes pode se exigir ali um nível de profundidade diverso do nosso concurso. É importante a gente ter isso em mente para a gente não se desesperar. Muitas vezes a gente vai para um concurso que aquele tema ali cai com grande profundidade, com muitos detalhes, e para a gente não é tão relevante. A gente tem que ter isso em mente para gerenciar ali como é que a gente vai fazer esse trabalho da melhor maneira possível. Estabelecidos aí nossos instrumentos de trabalho, que são os sites de questões, e como é que a gente vai selecionar as questões que a gente vai utilizar para trabalhar, agora a gente vai definir como é que a gente vai fazer essas questões, qual vai ser a nossa técnica de resolução dessas questões. Aqui a gente entra mais uma vez num binômio que a gente já trabalhou nas técnicas de estudo, tá? Qualidade e quantidade, ou velocidade, tá? A gente não pode destruir a qualidade para ganhar em velocidade. A gente não pode destruir a qualidade para ganhar em quantidade, o que é que muitos alunos fazem, tá? Então, o que a gente vai definir primeiro como qualidade? Qualidade, quando a gente fala de resolução de questões, significa a gente conseguir absorver todo o conhecimento que aquela questão quer exigir da gente. O examinador, quando ele cria uma questão, ele quer que você tenha determinado conhecimento. Ele quer exigir do candidato, saber do candidato, se o candidato sabe aquele ponto da disciplina, aquele ponto do tema que ele está trabalhando. Então a gente só pode sair de determinada questão depois que a gente souber responder aquele ponto que o examinador quer cobrar da gente. Depois que a gente dominar aquele ponto que o examinador quer cobrar da gente. Parece óbvio, mas não é óbvio, tá? Então vamos lá, o examinador criou determinada questão, eu olhei para a questão, eu sei aquela questão, eu domino aquele tema, eu acertei. Eu vou para a próxima questão. Eu olhei para aquela questão, eu tenho dúvida, eu não domino aquele tema. Eu chutei e acertei. Eu fiz eliminação e eu acertei. Passou um palpite na minha cabeça e eu acertei. Ou eu errei. Nenhuma dessas hipóteses faz diferença. Se eu olho para a questão e eu não tenho domínio sobre ela, a primeira coisa que eu vou fazer é dominar aquele ponto que está sendo trabalhado. Independentemente se eu acertei, se eu errei, se eu fiz por eliminação, se eu chutei, se eu estou com pressa, se eu tenho que fazer tantas questões por dia. Você vai olhar para aquela questão, se você tiver dúvida ou se você sentir fragilidade naquele tema, você vai pesquisar aquele tema, compreender aquele tema, e depois que você dominar aquele tema, você vai para a próxima questão. Por que eu estou falando isso, tá? Muitos alunos, por diversos motivos, estão extremamente preocupados com a quantidade de questões que eles fazem por dia. Tanto que a primeira pergunta que a gente tem sempre, que quando se trata do assunto questões, é: professor, quantas questões eu faço por dia? E a minha resposta é: eu não vou te dar o número. Você vai fazer o máximo de questões que você puder, dentro do tempo que você tiver, com qualidade. Então, se eu tenho 1 hora de exercícios por dia, quantas questões eu faço? Você vai fazer a primeira questão com qualidade, aí você vai para a segunda, aí você vai para a terceira, aí você vai para a quarta, até que dê o seu tempo de 1 hora, certo? Quantos vai dar? Não sei. No começo talvez você consiga fazer poucas questões, se aprofundando ali no tema e dominando o tema que está sendo trabalhado. Mas posteriormente você vai fazer isso com mais velocidade, você vai ganhar velocidade natural. Então o que é importante? Que você tenha um tempo disponível e que dentro daquele tempo disponível você faça o máximo de questões que você puder, com qualidade. Aos poucos você vai dominando o tema, aos poucos você vai conhecendo as questões, aos poucos você vai conseguir fazer cada vez mais e mais questões. Mas o que é importante? Que você faça com qualidade.
De nada me adianta um aluno que ele pega a questão, ele chuta e vai para a próxima, chuta e vai para a próxima. Ele olha, talvez ele saiba e vai para a próxima. No final, ele vai virar para mim e vai falar: professor, eu faço 300 questões por dia, eu faço 100 questões por dia. Mas ele não aprendeu absolutamente nada com as questões que ele está fazendo. Ele simplesmente foi passando de questão em questão. Algumas ele acertou porque sabia, algumas ele acertou porque chutou, outras ele chutou e não sabia, e ele não vai pesquisar o que ele errou, ele não vai pesquisar o que ele não entendeu. Então, o que a gente precisa? Que você aprenda com as questões. Olhou a questão, o que o examinador quer saber de mim? Ele quer saber isso. Eu sei isso? Não, então eu vou pesquisar. Eu sei isso? Sei, respondi, vou para a próxima. É isso. Fazer questões com qualidade. Absorver todo o conteúdo que o examinador quer te exigir naquele tema. Aquele tema é importante, o examinador quer que você saiba, e você só pode seguir em frente a partir do momento que você saiba. Você não tem que dar satisfação para ninguém de quantas questões você faz por dia. No dia da sua prova, ninguém vai virar para você e perguntar quantas questões você fazia por semana. No dia da sua prova, você vai ter que mostrar quantas questões você acertou no dia da prova. E para isso, você tem que dominar resolução de questões, dominar revisão, estudar com qualidade. Tá? Mais do que quantidade, precisamos de qualidade. Óbvio, se a gente puder fazer muitas com qualidade e com quantidade, perfeito. Mas entre fazer poucas com qualidade e muitas sem qualidade, prefira poucas com qualidade. Uma outra técnica muito interessante que a gente vai empregar na nossa metodologia de resolução de questões é a seguinte: você fez determinada questão, independentemente de você ter errado, acertado, de você saber desde o princípio, de você aprender fazendo a pesquisa que aquela questão demanda, você vai dominar aquela questão. Dominei aquela questão, eu posso ir para a próxima. Agora, eu dominei aquela questão, eu quero que você pare e pense. Dominei essa questão, mas achei essa questão interessante. Achei que essa questão ela demonstra muito bem um jeito da banca fazer determinada coisa que eu preciso dominar. Achei que aquela questão é uma pegadinha recorrente daquela banca. Achei que aquela questão, apesar de eu ter entendido ela agora, de ter dominado esse assunto, é algo que eu possa vir a esquecer. Tá? Então, sempre que você achar que uma questão é interessante, que ela merece ser revista por você, por qualquer desses motivos que eu coloquei, você vai marcar aquela questão, você vai separar aquela questão, e da próxima vez que você for fazer questões daquele mesmo tema, antes de partir para questões inéditas, você vai realizar novamente as questões que você colocou em destaque. Rememorando, tá? Eu fiz as questões, independentemente de qualquer coisa, eu dominei aquela questão, eu já posso passar para a próxima. Mas antes de passar para a próxima, eu quero que eu pare e pense. É interessante que eu revise essa questão em algum momento. Essa questão ela me traz algum dado da banca que eu preciso internalizar mais, que eu preciso revisar. Ela fala de algum ponto que eu preciso internalizar mais, que eu preciso revisar. Existe algum motivo que seria interessante para mim revisar aquela questão posteriormente? Eu acho que eu vou esquecer esse tema e é um tema importante. Essa questão aqui é fundamental para mim. Marque essa questão. Da próxima vez que você for fazer questões sobre aquele mesmo tema, antes de iniciar a resolução de questões inéditas, faça novamente as questões que você marcou como destaque sobre aquele tema. Isso é muito interessante, isso traz um ótimo resultado, não deixe de empregar isso nos nossos estudos. Finalizando aqui o nosso vídeo sobre questões, eu quero passar para vocês um panorama geral de como as questões podem ser empregadas em um estudo para concurso público. As questões elas podem ter diversas finalidades, tá? Ela pode ser um método de fixação do conteúdo, um método de avaliação de aprendizagem, um método de revisão, um método de treinamento de prova por meio de simulados. Inclusive existe até o chamado estudo reverso, que é uma técnica bastante interessante de estudo, bastante complexa também para ser empregada. Como é que a gente usa nesse momento as questões dentro do nosso plano de estudos? Se você reparar, a gente tem lá um período de conteúdo e logo depois um período de questões. Então a gente está fazendo as questões logo após o estudo daquele mesmo conteúdo. Primeiro, para fixação daquele conteúdo. Segundo, para verificação de aprendizagem. Quando eu falo verificação de aprendizagem, vocês vão entender por que a gente, no nosso relatório semanal, pede para que vocês nos informem a quantidade de questões e o número de acertos. Por meio dessas duas informações, a gente consegue ver o nível de aprendizagem que você teve daquele conteúdo e avaliar qual vai ser a tática que a gente vai utilizar dali para frente. Fazemos uma revisão imediata, fazemos uma revisão mais para frente, estamos tranquilos, precisamos trabalhar melhor aquele tema. Tá? Então é bastante interessante nesse sentido e é com essas duas funções que a gente vai utilizar as questões inicialmente. Posteriormente, dependendo do desempenho e da necessidade de cada um, nós podemos passar a empregar as questões de qualquer daquelas outras finalidades
que a gente citou para vocês. Mas isso vai ser conversado de forma individual, de acordo com as necessidades e as especificidades de cada coaching nosso. Beleza, família? Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição. Um abraço.